Senhora presidenta, senhores deputados, senhoras deputadas, ocupo o grande expediente para prestar minha solidariedade e todo apoio à resistência e à luta dos professores do município de Neópolis, que ontem, juntamente com os funcionários públicos daquele município, eles ocuparam a prefeitura porque os professores de Neópolis não receberam o reajuste do piso em 2015, 2016. Em 2017, o prefeito negociou um reajuste o percentual de 7 pontos, né, que foi o reajuste do piso, mas já defasado em 2 anos. E não negociou a recuperação desse piso. E esse ano não abriu as negociações, como também não abriu para os funcionários públicos. Portanto, ontem, de forma unificada, professores e funcionários de Neópolis entraram, paralisaram e ocuparam a prefeitura. Acredito que até hoje eles ainda estão lá, né, ocupando a prefeitura em protesto, reivindicando seus direitos, que é uma questão gravíssima. Essa questão da educação no estado de Sergipe é o segmento que mais sofre. Porque é um segmento que as consequências do não ensino público ou do ensino de qualidade, ele acontece ao longo da história. É diferente da saúde, pastor Antônio, que se você vai fazer uma cirurgia, precisa fazer uma cirurgia emergencial e não faz e falece, a família vai denunciar, vai processar e tem toda uma comoção social que vai pressionar o governo para resolver o problema. É diferente, né? Nós temos aqui presente um médico e uma enfermeira, né? Um deputado e uma deputada, e sabe disso. Já a educação, quando você não prioriza, quando um tratamento é autoritário, quando você agride os agentes, os atores do processo, que são os professores, que são os funcionários, que são os estudantes e seus familiares, então nós estamos vendo a situação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo essa situação porque já vêm os procedimentos errados, a política desse país nunca foi uma política para resolver os problemas da educação básica. Inclusive do meu governo, quando Lula era presidente, ele priorizou muito escola técnica e estava correto, priorizou as universidades públicas, corretíssimo, porque ele priorizou pesquisa, ele priorizou a extensão das universidades, mas a escola básica, Dilma começou a priorizar, principalmente na questão das creches. Lula priorizou a questão da carreira, conquistamos o piso, priorizou a ampla discussão do Plano Nacional, mas a política para chegar na escola, no chão da escola, não chegou da forma que nós queríamos e que nós sonhávamos. Não chegou. E esse governo Temer é um desastre completo. E aqui o governo estadual reproduziu esse desastre. Ontem eu já coloquei esses dados ontem aqui, preocupantes, do plano de carreira do magistério que nós perdemos. Eu tenho a impressão que hoje, no Brasil, são os únicos professores que não têm plano de carreira. Porque o nosso plano de carreira está assegurado na Constituição, na Lei de Diretriz e Base, na Lei do Piso, na Lei do Fundeb. Todo ordenamento jurídico faz a previsão do piso e da carreira. Nós temos o piso e todo mundo com piso. Olha, então não tem carreira. Se você só tem o piso, você não tem como progredir. Você não progrediu. Você ficou só com o piso. O piso é o início, e a lei é muito clara nisso. É para o professor nível médio, início de carreira. Como é que eu tenho 34 anos de magistério, recebo o piso. Eu tenho 14, recebo o piso. Eu tenho 1 ou 6 meses, recebo o piso. Então, isso já é um dado concreto. E aí, nesse sentido, o deputado George fez o pronunciamento sobre a questão do ICMS, que não está sendo repassado para os municípios, e eu, como parlamentar e cidadã, a presidente do Sintese, várias professoras e professores, a professora Ângela, professor Irã, nós entramos com ação popular, porque minha assessoria fez os estudos de 2017 e só na educação foram 18 milhões. E aí nós entramos com ação popular. Aqui eu peço à juíza que agilize esse processo. São 18 milhões que a Fazenda tem que repassar para a educação, para que a gente pague os vigilantes atrasados. Sabe por quê? Desde que o governador Belivaldo assumiu, que tem uma coisa estranha.
aquela violência no interior da escola, né, que estava muito forte, principalmente em 2015, né, 2006 começou a melhorar e 2017 melhorou. Não é que não deixe de ter, mas todos aqui estão lembrados, né, do tiro que o professor Christian recebeu, que hoje está paraplégico, da diretora que foi extremamente violentada no Lorival Fontes, enfim, da professora em Socorro que teve seu carro queimado, enfim, foram violências assustadoras, né, no espaço da escola. E agora, quando o governador Belivaldo assumiu e o professor Josué assumiu, de repente também, por exemplo, 2 escolas sofreram uma violência assim, assustadora também. A escola rural, que tem a educação técnica, né, com a pedagogia que nós chamamos de alternância, que fica em Ladeirinha, né, a escola que é profissionalizante. Por que da alternância? Porque os meninos são filhos de pequenos produtores, os estudantes, eles passam 15 dias interno, estudando de forma intensiva e tendo práticas, né, na questão da agricultura, e 15 dias eles passam em casa aplicando, portanto, eles continuam estudando, mas mais no sentido da aplicação, da observação, da experiência, que aí eles retornam, né, e aí continuam seus estudos. Daí a pedagogia da alternância. Foi uma violência muito forte, a juventude saiu correndo, né, pulando cerca, todo mundo arranhado, cortado, assim, uma coisa complicadíssima. E aqui também, né, ao Seu Amoroso Lima, aqui no Santa Teresa, onde uma professora, inclusive, teve a arma na cabeça, né? E foi um susto total. O secretário assumiu o compromisso de iluminar toda a parte externa, ele já recebeu os professores, né? Então, de algumas alternativas que ajudam a segurança. Porque a questão da segurança não é a questão da Secretaria de Segurança Pública. Quem leu com profundidade o mapa da violência, né? E aí eu quero dizer que o doutor Daniel Cerqueira, mais uma vez, já assumiu o compromisso de voltar para Sergipe, que é o coordenador, né, desse estudo da violência no Brasil, com o Fórum Nacional de Segurança Pública, a secretária executiva também. Nós estamos, assim, buscando uma agenda que contemple os dois, como o ano passado, né? Eles vão retornar. Esse ano, o estudo é muito mais aprofundado, porque eles trabalham com as interfaces, com as variáveis, e nesse sentido, fica muito claro no estudo. Primeiro que eles colocam, né, a questão específica da segurança pública. Quer dizer, investir na inteligência, investir na infraestrutura, nos policiais, polícia civil precisa ser mais valorizado, mas eles colocam a questão fundamental, que é recorrente aqui no meu discurso, que é a intersetorialidade. Ou você trabalha dialogando com todos os setores fundamentais da política pública, ou nós não vamos resolver esse grave problema. Isso é tão verdadeiro que o índice do ano passado é o mesmo índice desse ano. Então, Sergipe não melhorou em nada. E quero dizer, deputada Gorete, não sei se a senhora teve a oportunidade de já ter acesso, porque também tem a questão do feminicídio. Primeiro que é assustador os dados sobre o extermínio da nossa juventude, de 15 a 19 anos, e de 19 a 29. De 15 a 19, o homicídio, as mortes de 15 a 19 no Estado, 56% é por homicídio. E de 20 a 29 anos, 54% é por homicídio. Então é uma coisa assim devastadora. A nossa juventude está sendo exterminada. Qual a juventude? Quase 72%, é 71, acho que 0,6%, negra. É a juventude negra, porque são os pretos e os pardos que estão sendo eliminados. E aí a gente tem uma preocupação e tem um dado muito importante. O governo do Espírito Santo, há 3 anos atrás, e o governo da Paraíba, há 3 anos atrás, esses 2 estados, um estava em segundo lugar e outro em terceiro lugar em índice de violência, de homicídio, né? E eles assumiram a centralidade e a prioridade enquanto governador, que os 2 são governadores. Você sabe que eles passaram para 18º lugar e 19º em 3 anos.
em 3 anos. Então, assim, é uma política que precisa ser coordenada pela figura maior do Estado, a autoridade maior do Estado, que é o governador. E eles fizeram isso. E nós estamos vendo os resultados. Resolveu tudo? Não. Mas começa a resolver. Em Sergipe só faz aprofundar. Olha, na última quinta-feira, eu e o deputado e o nosso vereador Irã Barbosa, com certeza, futuro deputado, organizamos um café nordestino Lula livre. Nós conseguimos que mais de 400 pessoas militantes estivessem nesse café. Mas foi uma tristeza. 3 carros foram arrombados ali, no entorno do oratório Dom Bosco. Tia Bebé que protegia tantas crianças, e ali no entorno, aquelas irmãs não estão muito protegidas. Porque 3 carros, eles quebram o vidro do carro, e aí levam o que tem dentro do carro. Quer dizer, assim, isso é o mínimo, porque o grande problema é o homicídio aqui no Estado. Então, nós precisamos ter uma política articulada com a educação, com a saúde. A drogadição é fortíssimo, sim. A drogadição não é uma questão só da segurança. A segurança é para ver os grandes traficantes, que nunca conseguem prender os grandes, só conseguem os pobres, os aviões, os mediadores. Os grandes nunca são presos, a gente nem sabe quem são os grandes. Agora, nós precisamos saber, né? Precisamos saber. Educação, saúde, a questão da drogadição é uma questão de saúde pública. Quando eu fui secretária de Inclusão Social, uma parceria com a Unicef, que já tinha esse convênio, essa parceria, já na gestão da senadora Maria do Carmo, nós continuamos, nós apenas modificamos a configuração do projeto, dialogando, tanto eu como, naquela ocasião era a primeira-dama Eliane Aquino, que tinha todo o interesse, dialogamos com a Unicef, nós abrimos a escola pública, final de semana, com arte, cultura e esporte, e em um ano, porque na verdade, com a Unesco, não foi com a Unicef, com a Unesco, na verdade a Unesco não coloca recurso, o recurso era do Fundo de Combate à Pobreza, era o Fundo de Combate à Pobreza, mas ela tem o projeto, ela monitora, e no monitoramento naqueles bairros, a diminuição da juventude envolvida na drogadição diminuiu 40% em um ano. Aí terminou essa parceria, terminou o projeto, não pode. Isso tem que ser uma política pública. A articulação entre esses setores tem que ser uma política pública. A nossa cultura precisa ser valorizada, né? E aí, nesse sentido, eu espero que o governador receba, mais uma vez, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação e que priorize a educação. Deputado Jário, é o pior cenário da história pós-golpe militar. Porque até o golpe militar, a escola pública era muito seletiva. É com Vargas que começa a priorizar a escola pública, né? Mas o golpe amplia as matrículas, e a partir daí, nós temos esse grave problema que é da exclusão dos nossos alunos das camadas populares, que passaram a ter acesso à matrícula, mas o grande problema é a permanência. E a permanência passa pelo projeto pedagógico. E a permanência passa por uma política que o gestor priorize realmente um projeto pedagógico inclusivo, que facilite o processo de aprendizagem e de ensino. E para facilitar, numa sociedade de audiovisual, uma sociedade com alta tecnologia, essa tecnologia tem que chegar na escola. Não pode ser o giz e o apagador, como na zona rural. Deputado Jário, que visita muito a zona rural, sabe disso. Não pode, né? O filme Carregadores de Sonho, que o Sintese fez, mostra muito isso. A professora em um caminhão pau de arara, para poder chegar na zona rural, e quando ela chega, é um quadro todo danificado, é o único instrumento que ela tem de trabalho, é um quadro danificado. Porque uma professora de inglês, naquela ocasião, não recebia o livro didático. O livro didático de língua estrangeira, aqui em Sergipe, foi introduzido pela gestão do companheiro prefeito Marcelo Deda. E eu era secretária da Educação. Nós compramos livros de inglês e de francês. Não tem como ensinar uma língua estrangeira sem um material de leitura. Quer dizer, nenhuma língua, nem a nossa, né? Sem material de leitura, né? E de escrita. Então, assim, são coisas, às vezes mínimas, que não requer muito recurso.
mas que precisa ser... Eu estava dando entrevista hoje em Jorge Magalhães, precisa de um planejamento, mas um planejamento participativo. Um planejamento que dialoga com os professores. Precisa de uma articulação, por exemplo, não pode a articulação da educação com a cultura, não pode ser da forma como vinha sendo. E vem sendo. Então, a cultura dá uma demanda de teatro. Ótimo. Então, nós temos tantas peças de teatro, vamos vender tantos bilhetes à Secretaria da Educação para que os nossos estudantes das últimas séries ou das primeiras séries de teatro infantil e do ensino médio assistam. Mas isso tem que ser para a Secretaria comprar, tem que ser um projeto da Secretaria a partir da escola e do projeto pedagógico da escola. Porque eu estou discutindo uma temática que interessa que aquela temática passe por uma peça teatral. Seja na área da biologia, da física, da química, da literatura, de história, de português, pode ser até uma temática que englobe tudo isso. Porque a literatura nos facilita nesse sentido. Mas vamos discutir a partir das demandas da escola. Portanto, você vai criar, sim, um público. Vai criar um público e vai ajudar a facilitar a aprendizagem desse aluno. Claro que todas as expressões da nossa cultura ajudam bastante o processo de aprendizagem. Mas precisa existir essa articulação, porque senão é um recurso que se justifica, repassa e vira episódio. O menino vai, assiste aquele teatro, volta, não tem nada a ver com o que está sendo trabalhado na escola. A escola trabalha com conhecimento, com ciência e com saberes que os nossos alunos trazem. E com saberes dos próprios professores. Porque é no confronto desses saberes que se dá a ciência e o conhecimento. E aí, facilita o processo de aprendizagem. Facilita o processo. Porque não tem como negar a cultura de um povo e impor o que a ciência já descobriu. Não adianta. Não existe o processo de apreensão. E aí é que está a genialidade do professor Paulo Freire, a genialidade do grande pesquisador e psicólogo Vygotsky, a genialidade do próprio também Piaget, apesar de ser um fenomenologista, mas, e o outro trabalha numa linha da dialética, mas são dois grandes pesquisadores que nos ajudam a entender o processo de aprendizagem, de apreensão do conhecimento, para que nós possamos, na escola, potencializar isso. O professor é apenas um potencializador. E nós precisamos que o poder público realmente possibilite isso. Priorize isso. Porque nós estamos numa situação gravíssima. Gravíssima. Não tem saída. Nós estamos numa disputa eleitoral esse ano. Não tem saída. E se tiver debate, eu vou para os debates de todos os candidatos a governadores. Vou porque no próximo ano eu estou novamente na sala de aula com meus 70 anos de idade e eu quero, e vou mesmo, e vou apertar nas perguntas. Quero saber quem vai assumir a educação. Se entende de educação básica, se entende de criança e de adolescente, se entende do processo de aprendizagem do adulto. São milhões de adultos, milhares de adultos aí, analfabetos e semi-analfabetos. Hoje eu estava exemplificando. Tem um mês, nós tivemos, deputado Valdir Ban, nós tivemos na cidade da sua esposa, Jaboatã, na feira, fazendo carta para o companheiro Lula. E minha assessoria voltou assustada. De 42 cartas, todos eram analfabetos totais. Nenhum assinava o nome. Porque escrever é uma coisa muito elitizada ainda. Porque ela vem ser socializada com a reforma, a luta da reforma e da contra-reforma. Vai ser Lutero e Calvino que vão ter essa grande sacação que o povo precisa ler. E é aí que, por isso que os evangelhos, a leitura é muito mais forte. Apesar de todos nós sermos cristãos, muito mais forte com os evangélicos do que com os católicos. É eles que começam a socializar a escrita e a leitura. Porque até então, eram os escribas. Nem os monarcas, nem os imperadores tinham tanta necessidade de leitura e de escrita. Então vão ser eles que vão começar o processo de socialização. E é muito difícil.
Porque ela interdita muito, ela bloqueia muito. As pessoas ficam se autopunindo, se autoavaliando. Escrevi certo, escrevi errado, né? Porque é uma questão da gramática. Então, quando você vai fazer uma carta, você sabe que as pessoas sabem escrever, mas elas preferem que a gente escreva. Então, a gente escreve, mas as pessoas assinam. Deputada Ana, Lá, o tempo encontra mais 2 minutos. eu agradeço. Lá em Jaboatã, na feira, as 42 pessoas não tinham como escrever, não tinham como assinar. Então é muito grave esse cenário. Vim falar de desenvolvimento, agora eu só vejo história de recurso. Que recurso está sendo liberado para que chegue na sala de aula? Para que chegue na vida do estudante, do professor e do funcionário da escola? Que recurso está sendo liberado para resolver os problemas concretos da saúde? Que recurso está chegando para a cultura, mas o cotidiano da escola? Não são eventos episódicos de São João. Importantíssimo, é da nossa cultura. Mas a gente quer saber o dia a dia das várias expressões da cultura. Como é que os nossos produtores de cultura, os nossos artistas estão sendo respeitados e valorizados? As nossas assistentes sociais, os nossos assistentes sociais, que lidam o dia a dia, tudo cortado. As verbas todas cortadas. Cortado Bolsa Família. A miséria aumenta, a pobreza aumenta. E vem em ano de eleição com o discurso que está liberando dinheiro para obra. Dinheiro para obra em época de eleição é caixa 2, historicamente. E aqui eu desafio o Ministério Público Federal que consiga, e estadual, que consiga controlar isso. Consiga controlar isso. Porque sempre, historicamente, foi isso. Sempre foi isso. Então vamos tirar a máscara da hipocrisia. E vamos ver o modelo político que esse país há mais de 500 anos vem construindo. Vem construindo um modelo e não se resolve porque não se prioriza as questões fundamentais da população, que é a distribuição de renda, que é a distribuição de riqueza, que é priorizar as políticas públicas que passa pela educação, pela saúde, pela cultura, pela habitação. O povo morando em palafita e você quer resolver o problema da pobreza? Deixando na palafita? Ocupando os mangues? Como dizia Lula aqui em Sergipe, o povo não é caranguejo? Aquela ocupação do Augusto Franco, não estavam querendo deixar eles se aproximarem do palanque. Lula, venham, fica aqui. E aí eles com os cartazes... Pode concluir, deputada. Eu peço a conclusão. E aí ele disse assim, o quê? Vocês estão morando no mangue? Vocês não são caranguejo, vocês são gente. E eu peço a Edivaldo e a Deda que priorize essa ocupação. Ele disse lá, quando estava inaugurando os primeiros apartamentos do bairro 17 de Março. Nós precisamos ter sensibilidade e compromisso com a maioria da população que é pobre, que é excluída, que é discriminada e que está sendo exterminada. Está sendo exterminada. Por quê? Porque está se exterminando a nossa população jovem e negra desse estado e desse país. Obrigado, senhora presidente, senhores e senhores deputados.